Uma mulher acorda em pânico no meio da noite, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela acabou de sonhar novamente com aquela cena terrível. Seus 8 filhos pequenos chorando ao redor de sua cama, enquanto ela sentia a vida escapando de seu corpo. Mas Jenny Cockle nunca teve 8 filhos. Na verdade, ela nem sequer era mãe ainda. E o mais estranho de tudo, essas memórias a atormentavam desde que tinha apenas 3 anos de idade. Você está prestes a conhecer um dos casos de reencarnação mais chocantes e bem documentados da história. Uma história que desafiou céticos, emocionou pesquisadores e reuniu uma família depois de mais de 40 anos separados pela morte. Jenny Cockle nasceu em 1953, na Inglaterra. Mas desde pequena, algo muito estranho acontecia com ela. Ela tinha memórias vívidas de uma vida que não era sua. Lembrava-se perfeitamente de ter sido uma mulher irlandesa chamada Mary, que vivia em uma pequena aldeia costeira. Via-se cozinhando, cuidando dos filhos, discutindo com o marido alcoólatra. E a memória mais dolorosa de todas, morrer de parto aos 35 anos, deixando 8 crianças órfãs para trás. Eu não conseguia esquecer o desespero nos olhos deles. Jenny diria anos depois. Era como se uma parte da minha alma tivesse ficado presa naquele momento terrível. Mas o que aconteceu depois foi ainda mais chocante. Jenny cresceu carregando essas memórias como um fardo. Enquanto outras crianças brincavam despreocupadas, ela chorava pensando nos filhos que deixara para trás em outra vida. Seus pais, obviamente, achavam que eram apenas sonhos de criança. Mas, para Jenny, aquilo era mais real que sua própria realidade. Ela conseguia desenhar mapas detalhados da aldeia irlandesa onde Mary vivera. Lembrava-se do nome das ruas, da disposição da casa, até mesmo da vista da janela do quarto. E havia algo que a atormentava dia e noite. O que teria acontecido com seus 8 filhos depois que ela morreu? Aos 18 anos, Jenny tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ela viajou para a Irlanda em busca de pistas sobre Mary Sutton. Sim, ela até sabia o sobrenome completo. Com apenas as memórias como guia, Jenny chegou à pequena aldeia de Malahide, no condado de Dublin. E então, o primeiro milagre aconteceu. O layout das ruas era exatamente como ela lembrava. A igreja estava no mesmo lugar que ela desenhara anos antes. A praia, as casas, tudo conferia perfeitamente com suas memórias de criança. Mas encontrar registros de Mary Sutton não seria tão simples. Jenny passou dias vasculhando cartórios, conversando com moradores antigos, procurando qualquer vestígio da mulher que acreditava ter sido. E quando ela finalmente encontrou, em breve você vai descobrir o que essa busca revelou. Jenny descobriu que Mary Sutton realmente existiu. Os registros confirmavam. Uma mulher irlandesa, mãe de 8 filhos, que morreu em 1932 durante o parto do 9º filho. Tudo batia perfeitamente com suas memórias, mas a descoberta mais chocante ainda estava por vir. Jenny encontrou certidões de nascimento dos filhos de Mary. 8 crianças que ficaram órfãs quando ela morreu. Sonny, Bridget, Frances, Eileen, Betty, Christy, Jeffrey e Filomena. Nomes que ecoavam em sua mente como uma melodia familiar. Foi como reencontrar pedaços da minha alma, Jenny descreveria mais tarde. Jenny tinha 35 anos quando fez essa descoberta. A mesma idade que Mary tinha quando morreu. Uma coincidência? Os pesquisadores não achavam. Mas o que realmente a arrepiou foi quando Jenny começou a procurar pelos filhos. Será que ainda estavam vivos? Teriam sobrevivido à orfandade? Como estariam depois de tanto tempo? A busca se tornou uma obsessão. Jenny contratou investigadores, colocou anúncios em jornais irlandeses, contactou orfanatos. Ela precisava saber o que acontecera com seus filhos. E então, em 1989, o telefone tocou. Do outro lado da linha, uma voz trêmula de um homem idoso. Você está procurando pelos filhos de Mary Sutton? Eu sou Sonny. Eu sou seu filho. O reencontro que aconteceu depois deixou pesquisadores do mundo inteiro em choque.
Mas antes de te contar esse momento emocionante, você precisa saber o que Sonny revelou sobre a vida deles após a morte da mãe. Sonny Sutton tinha 77 anos quando Jenny o encontrou. Um homem marcado pela vida, mas com os olhos ainda brilhando com uma centelha familiar. Ele contou uma história que partiu o coração de Jenny. Depois que Mary morreu, as crianças foram separadas. Alguns foram para orfanatos, outros para parentes distantes. A família que Mary tanto amava foi destruída pela pobreza e pela falta de opções da época. Sonny lembrava-se perfeitamente da mãe. Ela tinha cabelos castanhos ondulados, sempre estava cantarolando enquanto cozinhava. Ele descreveu. Jenny sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era exatamente assim que ela se via nas memórias. Mas a confirmação mais impressionante veio quando Sonny mostrou uma foto antiga de Mary Sutton. Jenny olhou para aquela imagem amarelada e teve certeza. Estava vendo seu próprio rosto em outra época. A semelhança era inegável. Mesmo o formato do rosto, mesmos olhos, mesma expressão suave. Os pesquisadores que estudaram o caso ficaram perplexos. Como explicar tamanhas coincidências? Sonny então revelou algo que ninguém poderia saber, a não ser Mary. Antes de morrer, ela havia escondido um pequeno tesouro familiar embaixo de uma tábua solta no assoalho do quarto. Jenny fechou os olhos e disse exatamente onde estava escondido. Quando foram verificar na casa onde Mary vivera, lá estava, no local exato que Jenny indicou. Mas o mais emocionante ainda estava por vir. Sonny não era o único filho vivo. Outros irmãos também sobreviveram e estavam espalhados pela Irlanda e Inglaterra. E quando Jenny os encontrou, as revelações foram ainda mais chocantes. Um por um, Jenny foi reencontrando os filhos de Mary. Cada encontro era uma explosão de emoções que tocava até os céticos mais duros. Francis, agora com 75 anos, chorou como uma criança quando viu Jenny pela primeira vez. É ela, ele repetia entre soluços. Mamãe voltou para nós. Aileen, de 73 anos, teve uma reação ainda mais forte. Assim que Jenny entrou na sala, ela desmaiou. Quando acordou, segurou as mãos de Jenny e sussurrou. Eu sabia que você voltaria. Eu sempre soube que não nos abandonaria para sempre. Mas foi Filomena, a mais nova dos filhos de Mary, quem forneceu as provas mais impressionantes. Ela lembrava de detalhes íntimos que apenas Mary poderia saber. Jenny descreveu perfeitamente a canção de ninar que Mary cantava, o jeito especial que ela fazia o pão, até mesmo uma marca de nascença que Mary tinha no ombro direito. Filomena confirmou cada detalhe. Como ela pode saber disso? Os céticos perguntavam. Essas são memórias que estavam guardadas apenas em nossos corações, dizia Filomena, ainda incrédula. O reencontro trouxe cura para feridas que sangravam há décadas. Os filhos de Mary finalmente puderam fazer o luto adequado por sua mãe e, ao mesmo tempo, celebrar seu retorno de uma forma inexplicável. Jenny organizou encontros familiares, reunindo irmãos que não se viam há 50 anos. Lágrimas de Joy rolavam por rostos enrugados pelo tempo, mas iluminados pela esperança. Pesquisadores documentaram tudo. Psicólogos, parapsicólogos, jornalistas, todos queriam entender como isso era possível. Mas a ciência ainda não tinha respostas. E então aconteceu algo que ninguém esperava. Jenny decidiu escrever um livro sobre sua experiência. Yesterday's Children se tornou um best-seller internacional, tocando milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas o mais impressionante é que cada centavo dos direitos autorais foi dividido entre os filhos de Mary. Era o mínimo que eu podia fazer, Jenny explicou. Eles passaram a vida inteira sem a mãe por causa da minha partida prematura. A história chegou aos ouvidos do Dr. Ian Stevenson, o maior pesquisador de casos de reencarnação do mundo. Ele investigou minuciosamente cada detalhe e chegou a uma conclusão surpreendente. Este é um dos casos mais bem documentados de memória de vida passada que já estudei.
Stevenson catalogou mais de 40 detalhes específicos que Jenny sabia sobre a vida de Mary, informações que ela não poderia ter obtido de forma normal, desde a disposição dos móveis na casa até conversas íntimas entre Mary e seus filhos. Mas os céticos tinham uma teoria. E se Jenny tivesse pesquisado tudo isso de alguma forma? A resposta veio de uma fonte inesperada. Bridget, uma das filhas de Mary que havia se mudado para a América, não sabia nada sobre Jenny. Quando finalmente se encontraram, em 1993, Bridget fez um teste. Ela mostrou várias fotos antigas para Jenny, misturadas com fotos de outras famílias. Jenny identificou corretamente cada membro da família Sutton, incluindo parentes distantes que Bridget nem esperava que ela reconhecesse. Não há explicação lógica para isso, admitiu um jornalista cético que acompanhou o encontro. A não ser que... E então, algo aconteceu que mudou tudo de novo. Jenny começou a ter novos sonhos, mas desta vez não eram memórias de Mary Sutton. Ela via flashes de outras vidas, outros tempos, outras famílias. Era como se o reencontro com os filhos de Mary tivesse aberto uma porta em sua alma. Em um sonho recorrente, ela se via como uma jovem francesa durante a Segunda Guerra Mundial. Em outro, era uma camponesa medieval na Inglaterra. É como se eu fosse uma alma muito antiga, Jenny confidenciou a um pesquisador. Mary não foi minha única vida. Os filhos de Mary também começaram a relatar experiências estranhas. Sonny disse que sonhava com a mãe regularmente, e ela sempre aparecia jovem e sorridente, agradecendo por ele ter cuidado dos irmãos mais novos. Francis afirmou sentir a presença da mãe em momentos difíceis. Ela nunca realmente nos deixou, ele disse. Apenas mudou de forma. Filomena revelou algo que arrepiou a todos. Desde criança, ela sonhava com uma mulher inglesa de cabelos castanhos que dizia ser sua mãe em uma nova vida. Eu sempre achei que era só imaginação, ela confessou. Mas quando vi Jenny pela primeira vez, reconheci imediatamente. Era a mulher dos meus sonhos. A conexão entre Jenny e a família Sutton se fortaleceu com o tempo. Ela se tornou parte integral da família, participando de casamentos, batizados e funerais. Os netos de Mary a chamavam carinhosamente de Vovó Jenny. Mas a história estava longe de terminar. Em 1995, Jenny fez uma descoberta que deixou todos em choque. Parte 8. 3.000 caracteres. Jenny descobriu que Mary havia deixado uma carta. Uma carta que foi encontrada costurada dentro de um velho travesseiro que pertencera a ela. A letra era claramente de Mary, confirmada pelos filhos que ainda se lembravam da caligrafia da mãe. E o conteúdo da carta era profético. Mary escreveu: "Se algo acontecer comigo, quero que meus filhos saibam que o amor de uma mãe nunca morre. Encontrarei uma forma de voltar para vocês, mesmo que seja em outra vida, em outro corpo. Procurem por uma mulher de olhos gentis que saberá coisas que só eu sei." A carta estava datada de 2 dias antes da morte de Mary. Como ela poderia ter previsto sua própria morte? E mais impressionante ainda, como poderia ter previsto que voltaria para encontrar seus filhos? Jenny segurou a carta com mãos trêmulas. É como se ela tivesse deixado um bilhete para mim mesma no futuro. Sussurrou. Os pesquisadores ficaram perplexos. Não havia como explicar aquela carta de forma racional. Francis, emocionado, abraçou Jenny. Mamãe sempre cumpria suas promessas, ele disse entre lágrimas. E esta foi a maior promessa de todas. A descoberta da carta mudou a perspectiva de muitos céticos. Como explicar tamanha precisão profética? Como Mary poderia saber que retornaria? A história de Jenny e Mary ganhou projeção mundial. Documentários foram feitos, universidades estudaram o caso, milhares de pessoas encontraram esperança na ideia de que o amor transcende a morte. Mas então, algo ainda mais extraordinário aconteceu. Em 1998, Jenny engravidou. Durante toda a gravidez, ela teve sonhos intensos com Mary, que aparecia sorridente, abençoando a criança que estava para nascer. "Ela está vindo através de você",
Mary dizia nos sonhos. Uma nova vida, uma nova chance. Quando a filha de Jenny nasceu, algo mágico aconteceu. A criança tinha uma marca de nascença idêntica à que Mary tinha no ombro direito. Os filhos de Mary, agora avós, ficaram emocionados. É ela novamente, Filomena sussurrou, segurando a bebê. Mamãe encontrou outra forma de estar conosco. A menina, batizada de Mary em homenagem à bisavó que nunca conheceu fisicamente, cresceu rodeada de amor e histórias. Desde pequena, ela demonstrava uma conexão especial com os tios idosos, como se os conhecesse há muito tempo. Aos 3 anos, a mesma idade que Jenny tinha quando começou a ter memórias de Mary, a pequena Mary começou a falar sobre a outra casa, descrevendo detalhes da antiga casa dos Sutton com precisão impressionante. O círculo está se fechando, observou um pesquisador que acompanhava a família há anos. É como se as almas encontrassem sempre uma forma de se reconectar. Jenny, agora mãe, e ao mesmo tempo a reencarnação de Mary, sentia-se completa. A dor que carregara a vida inteira, a saudade inexplicável dos filhos que deixara para trás, finalmente havia encontrado paz. Os filhos de Mary, já idosos, puderam experimentar o amor materno que haviam perdido na infância. Sonny, aos 89 anos, disse em uma entrevista: Deus nos devolveu nossa mãe, não da forma que esperávamos, mas da forma que precisávamos. E assim, chegamos ao final desta história extraordinária. Hoje, Jenny Cockle tem mais de 70 anos. Alguns dos filhos de Mary já partiram, mas partiram em paz, sabendo que o amor de uma mãe realmente transcende a morte. A pequena Mary, filha de Jenny, cresceu e se tornou uma jovem especial, carregando em si a sabedoria de almas antigas e o amor de uma família que span múltiplas vidas. O caso Jenny Cockle se tornou um dos mais estudados pela ciência. Universidades como a de Virgínia, nos Estados Unidos, e a de Edimburgo, na Escócia, documentaram meticulosamente cada detalhe. Mais de 200 fatos verificáveis foram confirmados, desde detalhes arquitetônicos da antiga casa até conversas íntimas que só Mary poderia saber. Dr. Jim Tucker, sucessor do Dr. Ian Stevenson na Universidade de Virgínia, declarou: O caso Jenny Cockle oferece evidências extraordinárias de que a consciência pode sobreviver à morte física e retornar em uma nova vida. Mas, além da ciência, esta história nos ensina algo profundo sobre o amor. O amor de Jenny por filhos que tecnicamente não eram seus, mas que seu coração reconhecia como família. O amor dos filhos de Mary, que abraçaram uma estranha porque sentiram nela a presença da mãe perdida. O amor que supera o tempo, a morte e todas as barreiras que a lógica impõe. Jenny escreveu vários livros sobre suas experiências, incluindo Across Time and Death e Past Lives, Future Lives. Cada obra trouxe mais evidências e tocou milhões de vidas ao redor do mundo. Pessoas que haviam perdido entes queridos encontraram consolo sabendo que talvez, apenas talvez, o amor continue além da morte. A família Sutton hoje é unida novamente. Netos, bisnetos e tatarnetos se reúnem regularmente, sempre com Jenny no centro, a matriarca que encontrou sua família através das brumas do tempo. Esta história foi documentada em múltiplas fontes, incluindo os livros de Jenny Cockle, pesquisas da Universidade de Virgínia, documentários da BBC e centenas de artigos científicos e jornalísticos. Se esta história tocou seu coração, se você acredita que o amor transcende a morte, deixe seu like e compartilhe com alguém especial. Aqui no canal Círculo das Vidas, exploramos os mistérios mais profundos da alma humana. Se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma dessas histórias extraordinárias que provam que a vida é muito mais do que nossos olhos podem ver. Você tem alguma experiência inexplicável para compartilhar? Deixe nos comentários. Sua história pode ser a próxima que vamos contar.